qual é a diferença entre inflamação e infecção. Tem muita gente que confunde essas duas coisas, até profissionais de farmácia. Então é importante a gente saber bem a diferença disso para poder orientar o cliente, porque o cliente, a grande maioria deles, não sabe a diferença disso. Eles geralmente falam de infecção como se fosse inflamação, tá? E geralmente falam de inflamação como se fosse infecção também. Então, para que você consiga explicar bem isso para o cliente, você tem que ter isso bem compreendido na sua cabeça aí. Então vamos pensar assim, ó. Inflamação é um processo nosso, é um mecanismo intrínseco do ser humano. Infecção é algo externo, tá? Inflamação é algo do nosso corpo, é um mecanismo nosso. Infecção é algo que vem de fora. Então vamos começar a falar mais detalhes sobre isso para que você possa ir construindo esse raciocínio na sua cabeça. Todo processo de infecção desencadeia imediatamente o processo de inflamação. Toda infecção causa uma inflamação imediata. Mas nem toda inflamação é causada por uma infecção. Vai anotando isso aí, vai memorizando isso, porque à medida que eu for te explicando, você vai entendendo os detalhes disso, tá bom? Então vamos começar a entender. Suponhamos, imagine aí que você está lá caminhando num sítio, na chácara e fura o seu pé com um prego. Aquele prego estava estéril. O que é estéril? É não ter nenhum micro-organismo ali. Vamos usar exemplos de micro-organismos? Bactérias, fungos, vírus. São exemplos mais comuns de micro-organismos. Você acha que aquele prego que estava ali na natureza, empoeirado, enferrujado, estava estéril? Não. Provavelmente ele tem ali muitas bactérias, muitos vírus e muitos fungos. Provavelmente, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Então você estava lá de boa, caminhando ali no sítiozinho e aí você furou seu pé com prego. Então aquele prego causou uma lesão na pele, no músculo, ele rompeu o tecido, tá? Tecido é um conjunto de células que se agrupam ali, que são células parecidas entre si ou iguais entre si. Isso forma um tecido. Então ele rompeu a pele, rompeu o tecido muscular e perfurou ali. Naquele momento, aquele prego provocou uma infecção. Ele carregou bactérias para dentro do seu pé. Isso vai desencadear uma resposta imediata no nosso corpo, que é a resposta inflamatória, tá? E aí vai acontecer o seguinte: as células do seu sistema de defesa, a partir do momento que aquilo aconteceu, que houve o rompimento ali da pele ou do músculo, que seja, o seu sistema de defesa vai migrar tudo para aquele lugar, para identificar o seguinte: será que precisa da gente combater alguma coisa aqui? Será que rompeu, foi alguma coisa séria ou foi uma coisa mais tranquila, mais de boa? O que está acontecendo aqui? Então, o seu corpo vai mandar, através do reflexo inflamatório, as células de defesa para aquele local. E aí, se houve um rompimento ali de pele, de músculo, vai iniciar ali um processo de combate, tá? E aí a gente tem o entendimento inicial para entender os 5 sinais e sintomas da inflamação, que são inchaço, dor, calor, vermelhidão e perda de função. Inchaço, dor, calor, vermelhidão e perda de função. Inchaço, vamos entender isso. Grande parte do sangue foi mobilizada ali para aquele local. Então suponhamos que lá no seu pé, vou dar um exemplo imaginário aqui. Suponhamos que tivesse ali 100 ml. Depois daquele machucado ali que rompeu com o prego, suponhamos que o corpo tivesse deslocado lá as células do sistema de defesa e aquilo mobilizasse mais 100 ml de sangue para aquele lugar. Ia inchar, ia ficar grande ali, certo? Por isso que causa o inchaço, por causa do deslocamento do sangue para aquele local. Essa é a explicação do inchaço. Esse processo inflamatório, ele causa a liberação e produção, ou produção e liberação, de substâncias que aumentam a sensibilidade à dor, que são as prostaglandinas, tá? E é por isso, então, que o local inflamado dói. Então você pode memorizar isso. Toda vez que tem algum lugar doendo, está inflamado, ou em grau leve ou moderado, mas se tem
dor é porque tem inflamação ali naquele local. Por que que fica vermelho? O sangue é vermelho. Então, como migra uma grande quantidade de sangue para aquele local da lesão, e toda vez que eu falar lesão você entenda machucado, né? Ou machucar, toda vez que você machuca alguma coisa você está lesionando, ou toda vez que você está lesionando, na verdade você está machucando. São palavras aí que podem ser entendidas como sinônimas, tá? Então toda vez que você tem ali algum lugar que fica, que vai mais sangue para aquele local, fica mais avermelhado porque o sangue é vermelho. E nós somos os famosos animais de sangue quente. A temperatura do nosso corpo, o sangue é uma das coisas que mantém ela. Então, por isso também que fica quente ali o local onde houve a lesão, onde houve a inflamação. E a questão da perda de função. Por que que ela acontece? Suponhamos que você esteja com a afta na língua. Ou vamos piorar a situação. Você está com duas aftas na língua, uma de cada lado e mais uma na ponta da língua. Você consegue falar da mesma forma que você falaria se você não tivesse com nenhuma afta na boca? É claro que não. Por quê? Um órgão, um membro, qualquer parte do seu corpo que esteja inflamado, ele geralmente vai estar doendo. E quando você está sentindo dor em um local, você não consegue usar essa parte do corpo com a mesma naturalidade que você usaria se ela não tivesse com nenhum tipo de lesão. Vamos voltar lá, por exemplo, do pé. Você está com o pé furado ali com prego. Você vai conseguir pisar com a mesma naturalidade que você pisaria se você não estivesse com o pé furado? Não. Por quê? Porque vai estar inchado, vai estar doendo. Então isso causa a diminuição da função ou a perda total da função. Quando você arranca um dente, aquele local vai ficar extremamente sensível, dolorido, inchado. Então você consegue mastigar normalmente daquele lado que você extraiu o dente? Não. Então, todo o processo de inflamação causa uma redução ou perda completa da função naquele local, tá? Então aí você entendeu os 5 sinais e sintomas da inflamação. Sinal, uma coisa que você consegue perceber mesmo se a pessoa não te reportar. Sintoma, algo que a pessoa sente e te reporta mesmo que você não consiga perceber, tá? Essa é a diferença entre sinal e sintoma. Então, voltando para a infecção, qual que é o indicativo de que você tem de que uma coisa está infeccionada? Vamos voltar lá no raciocínio do prego. Você furou o seu pé com prego, tinha bactérias ali. O seu sistema de defesa foi deslocado, as células do sistema de defesa, através do sangue, foram deslocadas para aquele local. Nesse processo, há a liberação de histamina. E a histamina ela é muito importante nesse processo inflamatório porque ela causa a vasodilatação, o distanciamento das células das veias para que as células do sistema de defesa possam passar por ali. Tá? Eu esqueci o nome do processo agora, mas se eu lembrar eu te falo. Então a histamina é muito importante nisso aí. Então a mobilização dessas células do sistema de defesa ali, elas saem do sangue e vão para o tecido para ver se existe alguma coisa ali que tem que ser combatida ou ser reparada. E na maioria das vezes tem. Então essas células de defesa, elas vão fazer um processo que a gente chama de fagocitose. Vão englobar essas bactérias, para ficar mais fácil de você entender, vão comer essas bactérias e vão, nesse processo em que elas matam as bactérias, elas também morrem. E essa morte das células do sistema de defesa é que vai gerar o que a gente conhece aí como pus. E aí onde você vê ali numa ferida que está com pus é porque você sabe que aquilo ali está indicando que houve um processo infeccioso ali que está sendo combatido, tá? Às vezes só o sistema de defesa dá conta do recado, às vezes a gente tem que usar um antibiótico junto para combater aquilo ali. Então, você consegue com esse raciocínio entender claramente a relação que existe, tanto entender a relação que existe entre inflamação e infecção, quanto entender também a diferença que existe entre inflamação e infecção. Agora, voltando para a nossa prática do dia a dia da farmácia, para que a gente tem que entender esse raciocínio? Para entender que para inflamação você usa anti-inflamatório, que tem geralmente o efeito anti-inflamatório e analgésico.
E para infecção, você usa um agente anti-infeccioso, pode ser um antibacteriano, um antifúngico ou um antirretroviral, tá? Então, nesse raciocínio aí, a gente fecha a compreensão dessa última pergunta que a gente fez aqui, que qual é a diferença entre infecção e inflamação.